Olha, sem dúvida nenhuma, esse assunto ele é muito interessante e para esclarecermos ainda mais, nós estamos recebendo pela primeira vez a presença da juíza da terceira vara da família, a juíza Jaqueline Cheruli. Seja bem-vinda, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigada. Bem, a senhora já está acostumada a lidar com essas questões, mas grande parte do público sofre ainda por falta de esclarecimentos, Sim. conhecimento, até discernimento acerca dos seus reais direitos. E hoje é uma data especial, doutora, porque as regras do novo Código de Processo Civil começam a valer e parece-me com mais rigor. Eu gostaria que a senhora falasse sobre isso. Sim, nesse aspecto, no que diz respeito à pensão alimentícia, ele passa a ter uma posição mais firme e rigorosa, porque antes um pai que tinha ou um devedor de alimentos, né? Porque o alimento ele é devido pelos genitores, a princípio. Tanto o pai quanto a mãe têm o dever de sustento dos filhos que tiveram. Então, essa decretação de prisão, ela ocasionava a segregação do devedor, e esse devedor, ele ia para um estabelecimento prisional e não havia uma determinação de cumprimento no que se diz respeito ao regime, né, da prisão. Essa prisão ela pode ser de 1 a 3 meses e o regime hoje já está no código que entrou em vigor no dia 18. Então, a partir de hoje, quem tiver a prisão decretada, prisão civil decretada por dívida de alimentos, cumprirá essa prisão em regime fechado integralmente. Doutora, nós temos aí dúvidas com relação aos percentuais que devem ser pagos, né, em cima, obviamente, do ganho do devedor. Isso também vai sofrer uma alteração, é uma alteração com essa nova também medida. Com o novo Código de Processo Civil. Antes, pela jurisprudência, pelos julgados, ficou-se então convencionado que a verba alimentar ela poderia comprometer até 30% do ganho de quem paga os alimentos. E a partir de hoje, essa pessoa poderá ter comprometido até 50% do ganho dela, descontado apenas as verbas previdenciárias e imposto de renda. Isso significa que se um devedor de alimentos fizer um acordo de uma dívida antiga e ainda persistir o dever alimentar ou o dever de alimentos de outro filho, pode haver a soma, né, da dívida antiga parcelada mais o valor atual, e isso vai ser abatido no ganho até 50%. Até 50%. Agora, a grande dificuldade que nós que nós percebemos, até mostramos aí na própria entrevista e temos visto alguns casos, doutora, é que ainda há muita dúvida daquilo que é legal e daquilo que é ilegal com relação a esses pagamentos. Eu gostaria que a senhora definisse e esclarecesse para nós quem tem direito, de fato, de, obviamente, receber esta ajuda, né? Porque se questiona muito a respeito disso daí. Os filhos têm direito, mas aplica-se só aos homens esses direitos. Eu pergunto, e as mulheres também? Como é que nós podemos entender isso? É um entendimento equivocado, né? No início aqui da nossa conversa eu disse que o dever alimentar é do pai e da mãe, né? Inicialmente. Ou seja, cada um na porcentagem do seu ganho vai contribuir para o sustento e pela subsistência, educação, crescimento, vestuário, lazer, moradia dos filhos. Né? Essa verba alimentar, em até 50% do ganho de cada um dos genitores, ela vai ser revertida para educação, crescimento e tudo mais o que é necessário, né, para o desenvolvimento saudável de uma criança, de um jovem.
Olha, nós queremos abrir os telefones do programa SBT Comunidade para que você possa, ao vivo, dirigir a sua pergunta à juíza da terceira vara da família, doutora Jaqueline Cheruli. Já temos ligação? Já temos uma pessoa na linha? Boa tarde. Boa tarde. Eu falo com quem? Andrei Palhano. Andrei, pois não, a sua pergunta, doutora Jaqueline Cheruli? Então, boa tarde, a doutora, né? Boa tarde a todo mundo. E, como eu estava falando agora há pouco com uma pessoa que me atendeu, existem os dois lados da moeda. Eu até fico emocionado toda vez que eu toco nesse assunto, porque já tem 2 anos que eu não vejo meus filhos. É complicado. E, assim, a gente não tem um acordo, eu e minha mulher, não temos um acordo judicial em relação à pensão. Eu dou, todos os meses eu dou, na maneira do possível, eu dou, né, o valor acordado, ou até um pouco mais. E, porém, como eles moram em Rondônia, dificulta um pouco. Eu tenho um processo em andamento, processo de guarda, porque ela não me permite ver as crianças. Eu já estive em Rondônia para ver as crianças no ano passado, ela fugiu com as crianças, não me deixou ver. Então, eu queria saber da doutora qual que é o procedimento que eu devo tomar em relação a isso, porque a gente já tem um processo em andamento, porém eu não consigo ver as crianças, porque ela me impede de ver as crianças, ela sai falando à torta e à direita que eu sou proibido de ver as crianças. Entendi. Isso tem me ferido muito, tem me machucado muito durante esses 2 anos. Bem, boa tarde, Andrei. Na verdade, você traz uma dúvida sobre convivência, né? Não é sobre alimentos. Isso. E existe uma confusão entre o dever de pagar alimentos e o direito de convivência. Às vezes, as mães impedem os filhos de contato com os pais, ou o inverso, né? Essa verdade também existe, na intenção de achar que, por isso, né, ela não precisa cumprir com o dever de dar ao outro o tempo de convivência que ele tem direito. Então, não é porque o pai não paga alimentos que ele não pode conviver com os filhos. Uma coisa não está ligada à outra. São situações distintas. Então, no seu caso, você deve buscar essa fixação da convivência com seus filhos. E aí tem que ser, obviamente, via justiça, obviamente, para se assegurar esse direito. Sim, judicialmente, quando eu digo direito de convivência, eu estou me referindo ao que a lei já de algum tempo fala visita, né, direito de visita. Mas o que acontece é que numa concepção da família atual e num respeito aos laços parentais e afetivos, nós não podemos conceber que o pai seja visita ou que a mãe seja visita de filho, né? Visita quem faz é médico, alguma pessoa mais distante. Pai e mãe convivem com filhos, se envolvem na vida dos filhos. Entendi. Andrei, eu espero que você obtenha sucesso através da justiça e que você tenha assegurado o direito de poder ter, obviamente, essa convivência com os seus filhos. Aí a gente percebe claramente que você está bastante machucado por conta dessa situação, né? Tem 2 anos que eu não consigo vê-lo. Eu queria só tirar uma dúvida. Pois não. Como eu morava em Várzea Grande e agora eu estou morando em Cuiabá, porque eu estou em novo relacionamento, já tem algum tempo. Certo. Eu queria saber quais são os órgãos que eu devo correr atrás, que eu devo Buscar para poder solucionar esse meu caso. Bem, pelo que eu me recordo do seu relato, seus filhos não residem no estado de Mato Grosso, estão em Rondônia. Exato, então, você tem que fazer os seus pedidos na comarca onde seus filhos residem. É lá o lugar, o foro que deve fluir e tratar dessas questões que envolvem seus filhos. Entendo. Obrigado, Andrei, pela sua participação. Um grande abraço a você. Viu? Os telefones continuam. Muito obrigado, que você consiga ter êxito aí nessa ação. Os telefones estão abertos 3028-9750. Você pode ligar, já tem mais um telespectador na linha. Boa tarde. Jardim Mossoró. Quem fala? Paula. Paula do Jardim Mossoró. Pois não, a sua pergunta, juíza da terceira vara da família, a doutora Jaqueline Cheruli. É que eu estou com um processo de pensão alimentícia com meu ex-marido já faz mais de 1 ano. Sim. E aí eu sempre vou no fórum, vou na defensoria, nem com a minha defensora eu consigo falar mais. Aí a gente teve uma audiência de conciliação, onde ele não chegou a acordo nenhum, e aí eu estou desempregada, meus 2 filhos precisam, e ele não dá nada. E eu queria saber da doutora o que eu posso estar fazendo.
Entendi. Doutora Jaqueline. Boa tarde, Paula. O que você pode buscar a partir de hoje é uma mediação, né? Nós temos agora a previsão da mediação em todas as questões e seria uma ferramenta para que tivesse uma solução mais rápida. O que acontece é que, pela lei dos alimentos, você falou que houve uma tentativa de conciliação e foi frustrada. Então, agora, com certeza, o juiz da causa vai marcar uma audiência única, conforme prevê a lei de alimentos, e nessa audiência vocês produzirão provas e haverá o julgamento do processo. Obrigado pela sua participação, viu, Paula? Entendeu, querida? Entendi. Perfeito. Pelo que eu pude perceber aqui, conforme a orientação, o seu caso já está prestes a ser, obviamente, resolvido, né? E aí ele não vai ter mais como fugir desta questão aí. Obrigado pela sua participação, viu? Olha, telefone aberto, 3028-9750. Nós percebemos, doutora Jaqueline, que muitas mulheres ainda sofrem exatamente com questões parecidas a essa da Paula, né? Os seus maridos, eles alegam N dificuldades, não concordam às vezes com os valores, criam uma série de empecilhos, utilizam às vezes até as empresas aonde trabalham para fraudar documentos que se referem aos seus ganhos para não pagar esta pensão alimentícia. Como que a esposa, a mulher, ela pode lidar com essa questão? Bem, nós temos duas figuras novas agora com a entrada do novo Código Civil em vigor. Primeiro, é o descumprimento da empresa quando os juízes oficiam determinando desconto em folha, ou mesmo nós temos uma previsão através da corregedoria de citação através da empresa. E quando o empregador ele tenta não cumprir ou se mostra não empenhado em colaborar, nós podemos caracterizar aí crime de desobediência. Essa previsão não havia na lei anterior, nós buscávamos uma solução na lei penal, né, antes. E agora o próprio Código Civil já traz essa determinação da decretação, né, desse crime de desobediência. Outra figura nova nesse código, voltada à questão alimentar, é a conduta procrastinatória, ou seja, o ânimo do devedor, do pai ou da mãe, de não saldar a dívida. Então, esse ânimo de atrapalhar a ação da justiça também será considerado crime de abandono material, cabendo ao juiz da causa encaminhar os documentos ao Ministério Público para que então se dê início a um processo criminal. Nós temos alguns casos, doutora Jaqueline Chiruli, de mulheres e de homens também, mais de homens, que alegam que não vão pagar a pensão alimentícia porque a mulher o traiu e agora já está em um novo relacionamento. Então, ele entende que a obrigação agora, pelo fato, primeiro, dele ser traído e segundo, da mulher já estar no novo relacionamento, ele não tem o direito de pagar a pensão alimentícia, né? Como que a justiça trata essa questão assim de uma maneira muito clara? Bem, a gente vê que aí existe uma confusão emocional, né, nessa família, que continua sendo uma família parental, pode não ser um casal conjugal, mas é parental. E essas rupturas, elas têm uma carga emocional muito forte. E nós temos já formas de trabalhar para amenizar os ânimos e empoderar as partes no sentido de tomar consciência de que a vida vai continuar depois da ruptura e que é necessário e que é preciso que cada um tome sua vida e siga adiante. Se não deu certo, não tem por que esse homem e essa mulher ficarem atados, né, como se um nó houvesse nesse relacionamento.
ninguém vai caminhar desta forma. E os filhos provavelmente não se desenvolverão de forma saudável. Até quando os filhos têm direito, qual é a idade limite máxima dos filhos para ter direito à pensão alimentícia? Bem, no direito, cada caso é um caso. O que se tem como tese é que a maioridade desobrigaria o genitor do pagamento. Mas se o filho ele ainda depende do pagamento por questão escolar, por questão de saúde, por impossibilidade de ingresso no mercado de trabalho, vai perdurar por algum tempo até que esse filho tenha condições de se manter. Certo. Nós temos mais uma ligação, temos mais um telespectador na linha. Boa tarde, com quem eu falo? Boa tarde, é com o João. João, você fala de qual região, amado? Daqui do Santa Inês. Pois não, a sua participação, a sua pergunta à juíza Jaqueline Cheruli. Boa tarde, juíza. É que nós temos uma guarda, eu e minha mulher, do nosso bebezinho, e ele já está 1 ano e meio com a gente. Aí eu não consigo colocar ele num plano de saúde. Nenhum eu coloquei, no outro não está aceitando só a guarda provisória. E a saúde dele é muito importante, né? Então eu queria colocar ele no plano e não estou conseguindo. Certo. Está um pouco confuso o relato. João, boa tarde. Boa tarde. Você disse que tem um bebê e que a sua mulher e você têm a guarda provisória do bebê, mas vocês são os pais do bebê? Então, nós pegamos a criança... É um caso de adoção, então. É isso, E aí, a adoção não está completa e vocês têm a guarda. E queremos... Só que a guarda só no nome da minha mulher e é provisória. Aí a gente quer colocar no plano de saúde e o plano de saúde não aceita, só com a guarda assinada pelo juiz. E essa guarda, ela era a minha pergunta, ela é judicial. Existe um processo de adoção fluindo, é isso? Não, nós começamos agora. Sem entrar na fila de adoção? Não precisou não, porque já foi direta, né, desde quando nasceu. Aí já Qual passou. a idade da criança? Está com 1 ano e meio. Não vai ter como te responder, porque você começou um processo à margem do que a lei determina. A forma que vocês optaram de adoção, ela não é reconhecida pelo direito. Então, vocês teriam que estar numa fila de pretensos adotantes para que fosse feito um trabalho e aí vocês teriam todo o esclarecimento para amparar essa criança como vocês tentam hoje. E você está vendo a dificuldade que é porque você não tem o amparo da lei em seu favor. Se tivesse tudo acontecido conforme a lei determina, teria como juiz oficiar para a Unimed, parece que você falou o nome, né, do plano, que seria esse, incluir esta criança. Não tem como resolver dessa forma. Você precisa regularizar essa adoção que foi feita à margem legal. Você entendeu, companheiro? Obrigado, hein? Tá, joia. Obrigado você pela participação. Se tiver mais uma ligação, né, tem mais uma ligação aí, pode passar, tá legal? Doutora Jaqueline Cheruli, nós temos visto que, apesar da lei amparar esta mãe que é abandonada, esse filho que não recebe nenhum tipo de ajuda de seu pai, nós percebemos ainda que muitas mães, muitas mulheres se sentem inseguras ainda em buscar a ajuda da justiça para resolver estas questões. Muitas destas mulheres não fazem por medo, por insegurança, ou até mesmo para se manter distante do seu ex-companheiro, né? Qual é a orientação que a senhora daria a esta mulher? Nós temos buscado fazer esclarecimento, porque realmente esse medo existe, cria-se mitos e as mulheres passam a acreditar nesses mitos que não colaboram com o desenvolvimento dos filhos e nem com uma vida para elas com paz, né? Uma pessoa que vive assim, ela não tem paz dentro dela, não vive em paz. E o que ocorre é que nessa tentativa de não ter o par por perto, tudo dificulta, né, nessa dinâmica familiar. O que seria o ideal? Não deu certo o relacionamento ou nunca houve coabitação, mas que essa mulher
deixasse, permitisse, convidasse esse pai a exercer a paternidade. Um filho, ele só é concebido com pai e mãe. Um filho só cresce saudável com a presença materna e paterna. Quando a mãe tenta suprimir a figura do pai, ela fica sobrecarregada. E é um peso que ela não vai conseguir nunca levar sem dano para ela e para a família. Então, o que precisa? A mulher ter consciência do papel dela como mãe, do papel dela nessa família parental e do papel dela como uma mulher que tem que ir trabalhar, que tem carga pesada já de trabalho e que sozinha ela não vai conseguir grandes coisas. Temos mais um telespectador ou telespectadora na linha. Boa tarde. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde, eu falo com quem? Com a Janaína. Janaína de onde, amada? Janaína do Jardim Aeroporto. Pois não, Janaína, sua pergunta para a juíza Jaqueline Cheruli. Sim, olá, boa tarde, juíza, tudo bom? Boa tarde, Janaína. A minha pergunta é, eu tenho 2 filhas, né? E eu já tenho um processo de pensão alimentícia. E assim, foi feito o processo, tudo, só que aí eu já entrei para a primeira vez com execução de alimentos, certo? Porque em atraso, devido ao atraso, né? E aí, até que por fim, no final, a avó das crianças resolveu pagar e eu retirei. Só que assim, sempre fica aquela questão, paga uma, atrasa 2, 3. Aí quando vai pagar, dá o tanto que acha que deve dar e assim vai mantendo processivamente. E assim, eu já fui na justiça novamente, dá uma nova entrada à execução de alimentos, só que ele não mora mais no local, que é junto com a mãe dele, eu não sei onde ele está, e assim fica difícil de eu concretizar esse processo, por causa que assim, às vezes tem meses que ele acha que deve mandar, ele manda, aí fica 2, 3 meses sem mandar. E assim, nesse caso, o que eu deveria fazer? Bem, a gente vê, Janaína, como que o afastamento do pai no convívio traz dificuldade em todo o processo depois, né, desse relacionamento, do que ficou da relação. Você vai ter que descobrir onde ele mora, porque senão não tem como a justiça citá-lo, né? E ele sendo citado, ele vai ter 3 dias para pagar, justificar o não pagamento ou provar que já está pago. Nesses 3 dias, se não acontecer nenhuma das 3 opções, a prisão dele será decretada. Bem, deixa eu aproveitar o gancho dessa pergunta da Janaína. Nós temos conhecimento de casos, por exemplo, de pais que moram com os seus familiares, que abandonaram seus filhos, né, moram com os seus familiares. No caso, o pai mora com a mãe dele, com o pai dele. Ele alega que está desempregado, que não tem condições de pagar, mas a situação financeira, econômica da família, ou seja, dos avós, são saudáveis. Neste caso, qual é o encaminhamento que a justiça dá? Bem, a obrigação alimentar dos avós, ela não é uma obrigação principal, ela é subsidiária. Comprovado que esse pai não tem residência, está desempregado, não trabalha, está desempregado, ou seja, ele não tem capacidade de arcar com esse dever. Os avós são chamados, então, a assumir essa responsabilidade. Aí que os avós assumem o dever de alimento dos netos. Certo. Tem mais uma ligação? Muita ligação, né? Muita ligação lá, o pessoal está tendo, né? Tá eu posso fazer mais uma consideração do que é novo na lei? Sim. Eu dizia para uma senhora que ligou, né, que após os 3 dias seria decretada a prisão. O juiz, nesse prazo e no ato que ele decreta a prisão agora, ele também determina o protesto junto ao cartório de protesto no nome do devedor. Isso não existia. Ele passa a ficar negativado também. E podemos dar encaminhamento ao SPC. Sim. E ao Serasa. A partir daí, ele fica também ali... o nome dele vai ficar sujo, exatamente. Sem poder, obviamente, fazer financiamentos e adquirir outros produtos. Pois não, tem alguma pergunta aqui? Traz aqui para nós, vamos fazer aqui, né?
A pergunta que vem é: como fazer para o marido pagar a pensão quando ele mora em outro estado? Bem, a ação, a senhora que perguntou, não terá que ir em outro estado buscar a justiça para acionar o pai dos seus filhos. A senhora aqui mesmo, onde a senhora reside no estado, busca o ingresso com a ação e a justiça vai encaminhar uma carta precatória para cumprimento no local onde ele mora. Certo. Bom, nós já estamos praticamente chegando ao final da nossa entrevista. Nós temos aí muitas ligações, né? Tem mais uma ligação? Tem alguém na linha? Bom, vamos fazer o seguinte, então. Eu vou encerrar essa entrevista com a doutora Jaqueline Cheruli, juíza da terceira vara da família, mas eu quero trazer a senhora outra vez aqui. Porque eu já percebi que nós vamos ter que fazer um programa especial para poder, obviamente, tratar destas questões aí. Mas eu não posso deixar de fazer a minha última pergunta no sentido voltando ao caso das prisões. Se tem uma lei que coloca atrás das grades hoje um cidadão, é a lei, obviamente, da pensão alimentícia, né? É o único caso de prisão civil, né, no Brasil, é do devedor de alimentos. Quanto a um possível retorno para continuarmos a discussão a respeito dos alimentos ou da área de família, eu entendo muito importante, porque é uma forma de esclarecer a essas famílias a importância de cada um assumir o seu papel. Verdade, porque a senhora, nós estávamos falando agora sobre adoção e eu estou percebendo que está vindo muitas perguntas que fogem da questão da pensão alimentícia. E aí nós temos aí a questão das adoções e outros assuntos envolvendo aí as famílias diretamente. Então eu quero agendar com a senhora uma outra data e nós vamos, obviamente, preparar o ambiente do programa voltado para essa questão da família, que eu julgo ser, assim, extremamente importante, ainda mais nos dias de hoje. Olha, conversamos nessa tarde com a juíza da terceira vara da família, Jaqueline Cheruli. Olha, muito obrigado, foi muito bom a sua vinda aqui. Eu que agradeço.